Eu costumava trabalhar à noite em um hospital psiquiátrico. O prédio havia sido convertido de um antigo asilo, mas os sinais de seu passado ainda permaneciam de maneira sutil. A mesa de admissões, onde eu passava a maior parte dos meus turnos, ficava em um pequeno escritório ao longo de um corredor mal iluminado. A mesa estava posicionada de frente para uma grande janela, que dava para a área de espera, e minhas costas estavam sempre voltadas para a pesada porta de metal que levava ao corredor. Essa porta era grande e sólida, trancada com um código de 4 dígitos e equipada com um alarme que disparava caso não estivesse devidamente fechada. A segurança era rigorosa por causa da natureza dos nossos pacientes. Eu estava acostumado ao silêncio constante do hospital à noite, ao murmúrio distante dos pacientes e ao ocasional clique de um teclado vindo da estação de enfermagem no fim do corredor. Mas havia uma coisa a qual nenhum de nós conseguia se acostumar: no som daquela porta atrás de mim abrindo e fechando, mesmo quando permanecia fechada. A primeira vez que aconteceu, eu estava sentado à mesa, olhando fixamente para a tela do computador, tentando me manter acordado. Era por volta das 2 da manhã, a hora em que tudo parecia desacelerar e o silêncio se tornava quase sufocante. Ouvi o som inconfundível da porta se abrindo atrás de mim, um rangido metálico alto, seguido pelo estrondo pesado ao fechar. Pulei, com o coração disparado, e me virei rapidamente, esperando ver alguém ali, mas a porta estava fechada, exatamente como tinha estado a noite toda. Fiquei parado por um momento, ouvindo, tentando captar qualquer outro som, mas não havia nada, apenas o silêncio do corredor vazio. Convenci-me de que devia ter imaginado aquilo, talvez estivesse apenas cansado. Sentei-me de novo, tentando afastar a sensação de desconforto que havia se instalado no meu peito. Mas isso aconteceu de novo na noite seguinte, e na outra, sempre da mesma forma, um rangido alto, o estrondo da porta se fechando, mas, quando eu me virava, a porta estava fechada, assim como antes. Não demorou muito para que eu não fosse o único a ouvir isso. Os outros membros da equipe noturna começaram a mencionar os sons estranhos vindos daquela porta. Chegamos até a colocar um pequeno espelho na mesa, para que quem estivesse trabalhando pudesse observar a porta sem precisar se virar. Mas isso não ajudou. O som continuava, noite após noite, aquele mesmo rangido assustador e estrondo, mesmo que a porta nunca se movesse. Comecei a sentir como se estivesse sendo observado. Toda vez que ouvia o som, um calafrio percorria a minha espinha, e eu olhava por cima do ombro, esperando ver alguém, ou algo, parado ali, mas era sempre apenas um corredor vazio. Tentamos encontrar explicações lógicas, e talvez fosse o prédio se acomodando, ou algum problema mecânico com a porta, mas, no fundo, nenhum de nós realmente acreditava nisso. Havia algo inquietante na forma como acontecia, como soava tão específico, tão real, e sempre acontecia à noite, quando o hospital estava mais silencioso, quando as sombras pareciam se alongar um pouco mais. Então, uma noite, enquanto eu estava sentado à mesa, a enfermeira mais velha, que trabalhava no hospital desde que ainda era um asilo, entrou. Ela era uma daquelas pessoas que já tinham visto de tudo e não se abalavam facilmente, mas até ela tinha mencionado ter ouvido o som antes. Naquela noite, ela parecia mais reflexiva do que o habitual. Enquanto conversávamos, ela mencionou casualmente que o escritório que usávamos para monitorar as admissões havia sido, um dia, uma estação de enfermagem. A porta atrás de mim tinha sido a entrada dessa estação, quando aquilo ainda era um asilo. Assim que ela disse isso, algo fez sentido na minha mente, e o desconforto que eu sentia todas aquelas noites pareceu ganhar um tom mais sombrio. Aquela não era apenas uma porta qualquer, era a porta que as enfermeiras usavam durante suas rondas, verificando os pacientes idosos no meio da noite. E agora, muito tempo depois de esses pacientes terem partido, algo ou alguém ainda estava tentando fazer suas rondas. Não mencionei isso a ninguém, mas, depois daquela noite, os sons passaram a ter um significado diferente. Pareciam menos uma peculiaridade de um prédio antigo e mais como um resquício de algo que nunca realmente se foi. Comecei a temer o momento em que aconteceria, sabendo que ouviria aquele rangido e o estrondo, mas sem saber o que poderia acontecer a seguir.
Nas semanas que se seguiram, os sonhos se tornaram mais frequentes, mais insistentes, e, a cada vez, os pelos da minha nuca se arrepiavam, e eu sentia um medo gelado subindo pela minha espinha. Era como se o que quer que estivesse fazendo aquele som estivesse se aproximando, mais desesperado para ser notado. Então, uma noite, simplesmente parou. Não sei o motivo, e nunca descobri. A porta parou de render, o estrondo cessou, e o corredor atrás de mim voltou a ficar em silêncio. O desconforto, no entanto, não desapareceu, ele permaneceu, uma presença constante e inquietante no fundo da minha mente. Nunca consegui relaxar completamente naquela mesa de novo, sempre olhando no espelho, sempre esperando que aquele som começasse novamente. Mas nunca mais aconteceu. Mesmo depois de eu ter deixado o emprego, a lembrança daquelas noites continuou comigo, o som daquela porta, o vazio do corredor, e a sensação de que algo do passado ainda estava lá, apenas fora de vista, esperando. Trabalhei em um bom número de hospitais ao longo dos anos, mas há um, em particular, que se destaca na minha mente. Não era o hospital mais movimentado em que estive, mas tinha suas peculiaridades. As noites eram sempre mais tranquilas, e eu nunca as achava assustadoras, como alguns dos meus colegas. O baixo zumbido das máquinas, a iluminação suave e o ocasional bip dos monitores sempre tiveram um efeito calmante sobre mim. Mas havia algumas coisas que aconteciam lá, especialmente em um andar específico, que ainda me incomodam até hoje. Havia um quarto naquele andar que chamávamos de o quarto quádruplo. Ele era projetado para abrigar até 4 pacientes, mas raramente estava cheio. Na maioria das vezes, abrigava apenas um paciente, e era sempre mais frio do que qualquer outro quarto naquele andar, independentemente da estação do ano ou dos ajustes no termostato. Entrar nele era como pisar em uma geladeira. Não era só eu que percebia isso, todos notavam, e comentávamos entre nós, mas nunca realmente se discutia a fundo. A coisa estranha eram as reclamações. Repetidamente, os pacientes acordavam pela manhã reclamando do vizinho barulhento, dizendo que não conseguiram dormir por causa disso. O problema era que esses pacientes eram os únicos naquela sala durante a noite. A primeira vez que isso aconteceu, pensei que talvez eles estivessem confusos ou que outro paciente tivesse sido movido para dentro ou para fora durante a noite sem que eu soubesse, mas eu verificava. Sempre verificava. E, todas as vezes, a enfermeira responsável confirmava a mesma coisa, e apenas um paciente havia estado naquele quarto. E não eram apenas os pacientes idosos que diziam isso, acontecia também com pacientes jovens, pessoas perfeitamente lúcidas. Eu tentava ignorar, dizer a mim mesmo que era só o vento ou talvez algum barulho de fora, mas, no fundo, aquilo não me caía bem. Como tantas pessoas de idades e condições diferentes poderiam dizer a mesma coisa? E por que apenas naquele quarto? O pátio fora do hospital tinha um pequeno parquinho. Eu passava por ele às vezes quando trabalhava à noite. Sempre achei um pouco estranho ter um parquinho ali, mas imagino que fosse para dar ao lugar um ar menos clínico. De vez em quando, alguém mencionava ter visto uma menina brincando lá tarde da noite. Eu nunca a vi pessoalmente, mas tantas pessoas a viram que se tornou uma espécie de lenda entre a equipe noturna. Ela era vista apenas por um momento, geralmente quando alguém olhava pela janela e, ao olhar novamente, ela já havia sumido. Tornou-se tão comum que ninguém mais questionava, apenas mencionavam como se fosse parte da rotina do hospital. Mas a coisa que mais me perturbava era aquele quarto na UTI. Durante o dia, era apenas um quarto regular, nada de especial, mas à noite, o ambiente mudava. Não era o tipo de quarto em que você gostaria de ficar sozinho. As enfermeiras ficavam sentadas na porta, mantendo um pé no corredor, só por precaução. Eu via pacientes ali se tornarem instáveis do nada, seus sinais vitais disparando sem motivo, e os gotejamentos mostravam alterações que ninguém havia feito.
Chegou ao ponto em que as enfermeiras se recusavam a deixar o paciente sozinho, nem por um segundo, se o fizessem, algo sempre dava errado. Lembro-me de uma noite em particular. Eu tinha entrado e saído daquele quarto da UTI a noite toda, e nada parecia errado no começo. O paciente, um homem mais velho, estava estável, e os monitores mostravam tudo em ordem. Mas assim que eu saí por um momento, ouvi os alarmes. Correndo de volta, vi que a frequência cardíaca do homem havia disparado, e sua pressão arterial caíra perigosamente. A enfermeira que estava comigo estava tão surpresa quanto eu, ela havia se afastado por apenas um segundo, e tudo estava bem. Nós o estabilizamos eventualmente, mas aquilo me deixou com uma sensação amarga. Eu não conseguia explicar, e acho que ninguém conseguia. Ao longo dos anos, aprendi a ignorar a maioria das coisas estranhas que vi em hospitais. Há muito que pode ser explicado pela medicina, pelos efeitos da doença, pelas peculiaridades da mente humana. Mas aquele andar, aquele quarto quádruplo e aquela UTI ainda me incomodam. Não consigo explicar o que aconteceu lá, e nenhum dos meus colegas de trabalho conseguia. Não foi apenas um incidente, foi um padrão, uma série de eventos que não faziam sentido, por mais que eu tentasse racionalizá-los. Não sou alguém que acredita em fantasmas ou no sobrenatural. Sempre acreditei que há uma explicação lógica para tudo, mas admito que aquele hospital testou minhas crenças. Eu não trabalho mais lá, mas ainda penso nisso às vezes, especialmente nas raras noites em que não consigo dormir. Penso naqueles pacientes, no frio daquele quarto quádruplo e na menina que nunca esteve realmente lá. Não tenho respostas, e acho que nunca terei, mas sei o que vi e sei o que ouvi. E, às vezes, quando você não consegue explicar algo, tudo o que pode fazer é lembrar e seguir em frente. Foi o que fiz, mas, de vez em quando, me pergunto se talvez, apenas talvez, existam algumas coisas que não devemos entender, e talvez isso esteja tudo bem. Quando eu era criança, meus pais eram jovens e ainda estavam encontrando seu caminho na vida. Meu pai estava na faculdade de medicina e, às vezes, quando eles não conseguiam encontrar uma babá, ele me levava junto com ele. Eu era uma criança quieta, contente em sentar com um livro ou alguns papéis e lápis de cor enquanto ele estudava ou trabalhava. Gostava de estar ali, rodeado por todas aquelas coisas estranhas e fascinantes que pareciam um pouco além da minha compreensão. Um dia, meu pai perguntou se eu queria ver algo especial, um cadáver. Ele me explicou que era um corpo morto que os estudantes de medicina usavam para aprender sobre o corpo humano. Eu tinha cerca de 5 anos na época e não entendia completamente o peso do que ele estava dizendo, mas fiquei curioso, então disse o ok. Ele parecia um pouco hesitante, mas não queria me assustar, então apenas me levou ao laboratório de cadáveres e me deixou olhar pela porta de vidro. A sala era estéril e fria, com tudo embrulhado e coberto, exceto por alguns corpos que estavam sendo trabalhados pelos estudantes. Aquilo não me assustou, parecia apenas mais uma parte do estranho mundo do qual meu pai fazia parte. Ele apontou o que os alunos estavam fazendo, explicando em termos simples o que estava acontecendo. Eu estava mais interessado nas pessoas do que nos corpos, então examinei a sala, observando a cena. Foi então que eu notei um homem que parecia pertencer a uma velha biblioteca, do tipo com livros empoeirados e pisos de madeira rangentes. Ele usava um terno marrom desgastado, do tipo que você veria em um filme preto e branco, e seu cabelo estava ralo, com mais cinza do que qualquer outra cor. Ele parecia um velho professor empoeirado para mim, do tipo que contaria sobre história antiga ou algo assim. Estava um pouco afastado dos outros, observando silenciosamente. Perguntei ao meu pai se aquele era o professor. Ele olhou para mim, intrigado, e depois de volta para a sala. Ele não conseguia ver o homem. Apontei diretamente para ele, descrevendo sua aparência, mas meu pai ainda não via ninguém ali. Lembro-me de achar aquilo estranho, mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, o homem sorriu para mim.
Não foi um grande sorriso, apenas um pequeno e gentil, como se estivesse satisfeito por eu tê-lo notado. Ele levantou levemente a mão e mexeu os dedos em um aceno suave, sem mover muito a mão. Eu acenei de volta, sem realmente entender por que meu pai não conseguia vê-lo. Meu pai deve ter notado meu aceno, porque rapidamente disse: "Ok, vamos sair daqui", em um tom que me fez sentir que deveríamos sair imediatamente. Enquanto nos afastávamos, virei para trás e vi o homem novamente. Desta vez, ele me deu um grande sorriso, colocando a língua para fora de forma brincalhona, como se estivesse tentando me fazer rir. Eu sorri de volta e então saímos. Na época, não pensei muito sobre isso. Só anos depois perguntei ao meu pai sobre o incidente. Ele se lembrava claramente, mas ainda jurava que não havia visto ninguém naquela sala além dos estudantes. No entanto, ele admitiu que, a partir daquele dia, sentia-se desconfortável sempre que precisava ir ao laboratório de cadáveres. Ele nunca mais entrou sozinho, sempre se certificando de que seu parceiro de laboratório estava com ele. Essa memória também ficou comigo. Quando criança, aquilo não parecia tão estranho, apenas algo que aconteceu um dia enquanto eu estava com meu pai. Mas, à medida que fui crescendo, comecei a perceber o quão incomum aquilo realmente era. Nunca fui alguém que acreditasse em fantasmas ou qualquer coisa assim, mas havia algo sobre aquele homem que não se encaixava no mundo que eu conhecia. Talvez ele fosse apenas uma criação da minha imaginação, a mente de uma criança tentando entender um lugar estranho. Mas, no fundo, não acho que foi só isso. Havia algo muito real naquele velho professor empoeirado, algo que fazia com que ele parecesse pertencer àquela sala, mesmo que ninguém mais pudesse vê-lo. O desconforto do meu pai naquele laboratório, o jeito como ele evitava entrar sozinho depois daquele dia, só aumenta a minha certeza de que o que vi não foi apenas um truque de luz ou uma fantasia de criança. Não penso muito nisso, é apenas uma daquelas memórias que permanecem no fundo da minha mente, um momento estranho e inexplicável da minha infância. Provavelmente, nunca saberei quem ou o que aquele homem realmente era, e talvez seja melhor assim. Algumas coisas, aprendi, são destinadas a permanecer um mistério. Quando eu era uma jovem enfermeira, trabalhava em turnos noturnos em uma pequena ala de hospital no Reino Unido. Era um daqueles hospitais antigos, com longos corredores mal iluminados, onde cada som ecoava. A maioria das noites era tranquila, às vezes assustadoramente silenciosa. Os sensores das luzes no corredor piscavam com aquele familiar clunk à medida que eu passava, tornando o silêncio ainda mais pronunciado. Uma noite, a ala estava quase completamente vazia, exceto por uma paciente, uma senhora idosa se recuperando de uma cirurgia. O restante dos leitos estava desocupado, e o silêncio era tão denso que parecia quase palpável, como se pressionasse contra você. Era o tipo de noite em que o tempo parecia desacelerar e qualquer som se tornava mais alto do que deveria ser. Fiz minhas rondas como de costume, verificando a paciente e certificando-me de que tudo estava em ordem. As luzes acendiam e apagavam conforme eu caminhava pelo corredor, e me lembro de sentir uma estranha sensação de hesitação naquela noite, embora não conseguisse identificar exatamente o motivo. Talvez fosse a sensação de vazio do lugar, ou talvez fosse apenas aquele tipo de noite. Quando cheguei ao quarto da paciente, ela estava sentada na cama, acordada. Trocamos as gentilezas habituais, e perguntei se ela precisava de algo. Ela era uma mulher amável, sempre educada, e nós tínhamos compartilhado algumas conversas durante a sua estadia. Lembro-me de que, naquela noite, ela me olhou com uma expressão curiosa, algo em seus olhos que parecia quase distante, como se ela estivesse vendo algo que eu não conseguia. "Está movimentado hoje à noite, não é?" ela disse, com a voz suave. Olhei ao redor, confusa. A ala estava silenciosa, e não havia ninguém à vista. Eu podia ouvir o zumbido suave das máquinas do hospital, mas era só isso, apenas nós duas, sozinhas naquela ala vazia e silenciosa.
Não, somos só nós aqui, respondi, tentando soar tranquilizadora. É uma noite tranquila. Ela me olhou, seus olhos semicerrados, como se estivesse considerando algo. Não, querida, disse ela, com um tom gentil, mas insistente, eu me refiro ao mundo espiritual. Eu congelei, sem saber como responder. Suas palavras pairaram no ar entre nós, pesadas e perturbadoras. Eu não acreditava em fantasmas ou espíritos, pelo menos não naquela época, mas a maneira como ela disse aquilo, tão calma e natural, fez um arrepio percorrer minha espinha. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou, sua voz assumindo um tom estranho, quase de outro mundo. Eu tenho uma mensagem para você, ela disse, seus olhos fixos nos meus. É do seu avô. Senti meu coração pular uma batida. Meu avô havia falecido quando eu era criança, e as memórias dele eram distantes, mas muito queridas. Eu nunca o havia mencionado para ninguém no trabalho, muito menos para aquela paciente. Não havia como ela saber. Ela começou a descrevê-lo, não apenas pelo nome, mas também pelo apelido que ele costumava me chamar quando eu era pequena. Ela falou sobre coisas da minha infância, pequenos detalhes íntimos que só alguém que esteve presente poderia saber. À medida que ela falava, eu sentia um crescente senso de pavor, como uma mão fria apertando o meu coração. Eu não sabia o que dizer, minha mente corria, tentando entender o que estava acontecendo. Seria uma brincadeira? Uma piada cruel? Mas a maneira como ela falava, tão calma, tão segura, não deixava espaço para dúvidas. Era como se ela estivesse simplesmente transmitindo uma mensagem, algo sobre o qual ela não tinha controle. Quando terminou, ela me olhou com uma expressão serena, como se tivesse cumprido seu dever e estivesse em paz com isso. Eu, no entanto, me sentia tudo, menos em paz. Murmurei algo sobre precisar verificar uma coisa e saí rapidamente do quarto, com o coração batendo forte no peito. Passei o resto da noite na estação de enfermagem, tentando afastar a inquietação que parecia me envolver como uma sombra. A ala permaneceu tranquila, as luzes continuavam a acender e apagar conforme eu me movia, mas cada ruído parecia mais nítido, cada sombra mais escura. Eu continuava a olhar pelo corredor, esperando ver algo, alguém que não deveria estar lá. Quando a manhã finalmente chegou, senti um imenso alívio. Nunca mais falei com a paciente sobre aquilo, e ela também nunca mais mencionou o assunto. Ela teve alta alguns dias depois, e eu nunca mais a vi, mas aquela noite ficou comigo. Nunca contei a ninguém no hospital, com medo de que pensassem que eu estava perdendo a sanidade, mas mesmo agora, todos esses anos depois, não consigo esquecer. Sempre que trabalho em um turno noturno, me pego pensando naquela noite, no som das luzes se acendendo e apagando, e nas palavras que aquela senhora disse. E todas as vezes, sinto aquele mesmo arrepio frio, como um sussurro do outro lado que se recusa a ser silenciado.